Quanto tempo nós podemos ficar em uma dieta baixa em carboidratos? Quais alimentos ajudam o corpo a produzir mais testosterona? E qual a quantidade de fruta que nós deveríamos comer? Essas e outras questões eu vou responder no vídeo de hoje. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional. A ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E o vídeo de hoje é mais um O Shoa Responde, onde eu trago perguntas que seguidores me fizeram e respondo aqui em formato de vídeo. Deixe a sua pergunta aqui nos comentários que quem sabe eu possa trazer para um próximo vídeo. Mas antes de dar início a esse vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me motiva bastante a trazer ainda mais conteúdos aqui para o canal. A primeira pergunta é do Matheus Dantas 4683. Doutor, seguindo uma dieta saudável dessa, sem contar calorias, é possível perder até quantos quilos no mês, mais ou menos? Abraço. Não tem como eu te afirmar o peso exato que você vai perder. Vai ter que ser levado em consideração algumas coisas. Quanto acima do peso você está, quanto mais peso você tem, mais você vai perder no primeiro mês. Se você é homem ou se é mulher, também interfere. Homens normalmente conseguem emagrecer mais que as mulheres no primeiro mês. A sua idade também tem que ser levada em consideração. Pessoas mais velhas normalmente têm mais dificuldade para emagrecer. Então, não tem como eu te afirmar com 100% de certeza quanto peso você vai perder no primeiro mês, sem saber alguns detalhes da sua vida. E além dessas particularidades, como quão acima do peso você está, o seu sexo e a sua idade, ainda tem que ser levado em consideração o seu estado de saúde. Quanto mais doente o seu corpo se encontra, mais dificuldade você vai ter para perder peso. Quanto menos doente o seu corpo está, mais facilidade você vai ter para emagrecer. Mas uma média de perda de peso que eu posso te dar é que para homens de até 50 anos, é normal perder de 7 a 8 quilos no primeiro mês. Dependendo de cada caso, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. E a média de perda de peso para mulheres de até 50 anos é de 4 a 6 quilos no primeiro mês. E também, dependendo de cada caso, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Não tem como saber ao certo quanto peso você vai perder no primeiro mês. Eu já tive pacientes que estavam muito acima do peso e tinham facilidade para emagrecer e perderam 12 quilos no primeiro mês, mas eu também já tive pacientes que não estavam tão acima do peso assim e no primeiro mês eles perderam 4, 5 quilos, que é uma média bem comum. E lembrando que não é porque você perde 10 quilos no primeiro mês que você vai perder no segundo, no terceiro e no quarto. E no quinto mês você emagreceu 50 quilos. A perda de peso é grande no primeiro mês, normalmente ela diminui um pouco no segundo mês e vai se mantendo mais ou menos igual do segundo mês durante os meses seguintes. E a tendência é ela ir diminuindo, porque você está ficando mais magro, tem menos gordura no seu corpo e quanto menos gordura tem no seu organismo, mais difícil fica para perder ainda mais gordura. O corpo vai começando a conservar a sua gordura corporal e no momento que essa gordura vai diminuindo e quanto menor ela tiver, mais difícil vai sendo para queimar ainda mais gordura. Então, já para você não se frustrar, bote na sua cabeça. Provavelmente o seu primeiro mês de dieta vai ser o mês que você mais vai emagrecer. No segundo mês, o emagrecimento diminui um pouco e o normal é ir se mantendo mais ou menos igual e a tendência é diminuindo ao longo do tempo em que você vai emagrecendo. Mas eu já vi casos também de pacientes que perderam 7 quilos no primeiro mês, no segundo mês perderam 5 e no terceiro perderam mais 7. Então, no segundo mês diminuiu mais, como é o normal, mas no terceiro aumentou novamente e perdeu tanto quanto o primeiro. Acontece, não dá para prever isso. E às vezes, se é uma pessoa que já está perto do seu peso ideal e só quer perder porcentagem de gordura, o peso tende a ficar muito igual. Eu já fiz até um vídeo aqui anteriormente no canal, onde eu mostro a minha evolução de alguns meses, onde eu estava me alimentando um pouco mal sem treinar, onde eu estava meio gordinho e eu tinha um peso X.
E depois de alguns meses treinando e me alimentando bem, você olha e você vê que eu tô mais forte, mais definido na segunda foto. Só que quando você vai ver o peso, eu tô 1 quilo mais magro. Ou seja, é basicamente o mesmo peso, só que com corpos totalmente diferentes. Você pode perder gordura e ganhar massa muscular. Você vai perder gordura, o peso da gordura, e vai ganhar peso em músculo. O peso vai ficar mais ou menos igual. Então vai chegar um momento para determinadas pessoas que o peso não vai ser tão importante assim. A porcentagem de gordura, o visual, medidas vão ser mais importantes até do que o peso. Lembre que o peso não é 100% confiável. Às vezes você emagreceu, perdeu peso na balança, mas perdeu massa muscular, o que não é interessante. Ou às vezes você apenas perdeu retenção hídrica e que também pesa no seu corpo. Então você tem uma falsa sensação de que está perdendo gordura, mas não está. A próxima pergunta é da Michele Oliveira 8097. Por quanto tempo precisa fazer essa dieta? Será que funciona por muito tempo ficar sem carboidrato? A pessoa fica de mau humor, kkk. E realmente a dieta baixa em carboidratos pode deixar a pessoa um pouco mal-humorada, porque o corpo sente aquela falta do carboidrato na alimentação e isso pode gerar um pouco de estresse. Mas lembre sempre que a dieta baixa em carboidrato, seja ela carnívora, low carb, cetogênica ou qualquer uma que for, você vai fazer como intervenção temporária de curto prazo. Você vai fazer por um período específico de tempo para atingir um objetivo específico, como por exemplo, emagrecer, e logo depois você vai reintroduzir novamente os carboidratos na sua alimentação. Não é correto você comer pouco carboidrato pelo resto da sua vida. Se você é uma pessoa que pratica bastante atividade física, já está no seu peso ideal e não tem nenhum problema de saúde, eu não vejo necessidade de você manter uma dieta baixa em carboidrato na sua vida. Eu considero seguro para uma pessoa saudável fazer uma dieta baixa em carboidratos por até 3 meses, sem nenhum problema. E lembrando, não é zero carboidrato, é mais baixa em carboidratos, tem uma diferença. Não é no carb, é low carb. Você diminui as quantidades que você está usando no dia, mas você ainda assim utiliza alguma quantidade. E depois desses 3 meses, caso você ainda não tenha atingido o seu objetivo, você aumenta o carboidrato novamente na sua alimentação por 1 mês, por exemplo, e depois você pode voltar novamente a fazer uma dieta mais baixa em carboidratos para buscar o seu resultado de emagrecimento, caso esse seja o caso. Mas lembrando sempre que se você apresenta algum problema de saúde, como pressão alta, diabetes, toma remédio controlado, não comece a fazer uma dieta baixa em carboidratos por conta própria. O ideal é que você procure um nutricionista e um médico, porque quando você mudar a sua alimentação, o seu metabolismo vai começar a mudar naturalmente e os medicamentos vão ter que ser adaptados a isso. Se você é uma pessoa que é diabética, por exemplo, e usa medicamento controlado para regular a glicose no sangue e começa a fazer uma dieta baixa em carboidratos, se o medicamento não for diminuído, a glicose no seu sangue provavelmente vai ficar abaixo do normal e isso pode pôr em risco a sua vida. Então, lembrando sempre, o ideal é que você procure um profissional da área que possa te orientar da melhor forma possível e principalmente, pelo amor de Deus, se você já tem algum problema de saúde. E se você precisa de uma orientação especializada para ajustar uma dieta que funcione para você e faça você alcançar os resultados que você tanto deseja, eu posso te ajudar. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu site. Lá vai ter todas as informações sobre pacotes e consultas. E qualquer dúvida você pode me chamar no WhatsApp. A próxima pergunta é da Ari2201. Minha mãe nunca foi de comer doce, nunca na vida, sempre se alimentou bem, está diabética. Qual a sua hipótese para o caso? Não estou pedindo para dar um diagnóstico. Abraço. Primeiro de tudo, e me desculpe estar falando isso, por favor não me levem a mal, mas se ela está diabética, ela não estava se alimentando bem. Muitos acreditam que apenas os doces, o açúcar, é o que nos causa diabetes. Mas na verdade não. O açúcar é um dos carboidratos refinados que podem sim nos causar diabetes no futuro. Porém, existem outros carboidratos, como por exemplo a farinha de trigo, que também aumenta muito a chance de você contrair diabetes no futuro. Todo carboidrato que nós comemos vai acabar virando, em parte, açúcar no nosso sangue.
O problema do açúcar refinado, do açúcar de mesa, é que vai aumentar o açúcar no sangue de uma forma muito elevada, diferente de qualquer outro alimento natural, como uma fruta, um legume, um vegetal. A mesma coisa acontece com pós brancos, como a farinha de trigo refinada, processada. Esses alimentos processados e refinados, e não só o açúcar, vão aumentar o açúcar no seu sangue de forma absurda, diferente de alimentos naturais. É por isso que os alimentos industrializados e processados são os que mais podem te causar problemas com o passar dos anos, e principalmente diabetes. Semana passada eu lancei um vídeo explicando por que algumas pessoas engordam e outras não, por que alguns de nós começam a engordar com o passar dos anos e como é que isso tudo vai te causar diabetes. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, caso você tenha interesse. Mas em resumo, para uma pessoa contrair diabetes tipo 2, ela tem que consumir muitos alimentos industrializados, processados e refinados, que geralmente são feitos com açúcar ou farinha de trigo branca. E às vezes os dois ao mesmo tempo, muitas vezes no caso. É muito difícil que você adquira diabetes por comer muitas frutas, legumes, vegetais, carnes, ovos e frutos do mar, por exemplo. Na pergunta, ela fala que a mãe dela não come doces, mas talvez, provavelmente, possa comer bolacha, pão, macarrão, bolo. Todos esses alimentos fazem você ter uma chance maior de ter diabetes, tanto quanto o açúcar. Mas lembre também que o veneno está na dose. Se você usa alimentos desse tipo todo dia, isso é o problema. Agora, se você deixa para comer um pão de vez em quando, uma pizza só no final de semana, um bolo só em ocasiões especiais, se você consegue adaptar esses alimentos na sua rotina de uma forma que não te prejudiquem, esse é o ideal. Temos que evitar extremos aqui, de comer todo dia ou não comer nunca. Extremos nunca são bons. O ponto aqui é encontrar o caminho do meio, o equilíbrio. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante, e eu te agradeço muito. A próxima pergunta é do Gustavo Cerqueira 2827. Depois, se puder, você poderia fazer um vídeo falando sobre alimentos bons para otimizar hormônios como testosterona em homens e estrogênio nas mulheres? Existem sim alguns alimentos que podem otimizar a produção de alguns hormônios no nosso corpo. Porém, na minha opinião, não é isso que vai fazer a diferença. Você focar em alimentos específicos para aumentar hormônios específicos. Na minha visão, você tem que ter um conjunto na sua alimentação diária que faça você ter todos os minerais e vitaminas para regular o seu metabolismo da melhor forma possível. Quanto mais saudável o seu corpo está, mais desses hormônios ele vai acabar produzindo. Então, por exemplo, vamos supor que você comprou um suplemento alimentar ou está utilizando um alimento específico para aumentar a sua testosterona, se você for um homem, ou para aumentar o seu estrogênio, se você for mulher. Se você tomar esse suplemento ou comer esse alimento, mas passar o dia ainda comendo fast food, comendo pão, bebendo refrigerante, tendo uma dieta pouco nutritiva, que não está fazendo o seu metabolismo ser o mais saudável que ele poderia ser, a sua testosterona não vai aumentar muito, pode até diminuir, mesmo você utilizando esse alimento milagroso ou utilizando esse suplemento mágico, a sua testosterona provavelmente vai se manter igual ou vai até diminuir por conta do contexto da sua alimentação. Da mesma forma, você pode não fazer nada, não utilizar suplemento, não começar a comer nenhum alimento específico para isso, mas como você melhora a qualidade da sua alimentação em um contexto geral, o seu corpo fica mais saudável e ele começa naturalmente a aumentar os níveis desses hormônios no seu corpo. Então, o ponto aqui principal, na minha opinião, é fazer o seu organismo ficar mais saudável e funcionar melhor. E aí, naturalmente, esses seus níveis hormonais de testosterona ou de estrogênio vão aumentar. Se você se alimenta bem, faz atividade física e utiliza o jejum intermitente de vez em quando, é isso que vai fazer os seus níveis hormonais ficarem cada vez melhores. E nesse ponto, o suplemento ou o alimento específico que você está usando vai ser a cereja em cima do bolo. Você utilizar alimentos
alimentos específicos e suplementos específicos para ter mais resultado funciona? Sim, funciona. Eu não estou dizendo que não funciona. Porém, na minha opinião, eles vão ser um detalhe que não vai fazer tanta diferença assim. O que eu te indicaria, se você fosse meu paciente, era primeiro melhorar sua alimentação de uma forma correta e inteligente, começar a praticar mais atividade física e começar a utilizar o jejum na sua vida. Se depois de você implementar esses hábitos na sua rotina, você não tiver o resultado que você quis, que você quer, que você busca, a sua testosterona não aumentou, o seu estrogênio continua igual, aí faz sentido você ir atrás de utilizar algum suplemento específico, ir atrás de comer algum alimento específico para te ajudar com isso. O que muitas vezes nem é necessário, como eu já até afirmei. Mas caso isso aconteça, aí faz sentido você começar a tomar suplemento ou ir atrás de um alimento específico. Se você nem melhorou sua alimentação de uma forma correta, se você nem está fazendo atividade física de uma forma correta e com frequência, e nem está usando o jejum ainda, não vejo tanto sentido ficar correndo atrás de suplemento ou de alimento mágico. Mas depois eu vou fazer um vídeo sim sobre alimentos que podem estar aumentando a nossa testosterona. Vai ficar para depois. Mas no vídeo eu também vou explicar essa mesma coisa. Mesmo que você adicione esses alimentos na sua rotina, se você não melhorar a alimentação em um contexto geral, não começar a praticar atividade física e não fizer jejum, não vai ser esses alimentos que vão fazer alguma diferença na sua vida. A próxima pergunta é do Atento à Sua Palavra, 4394. Na sua visão, com que frequência durante o ano deveríamos comer frutas? As frutas são carboidratos saudáveis que nós podemos utilizar no nosso dia a dia sem nenhum problema. Principalmente se você é uma pessoa saudável, que já está no seu peso ideal e pratica atividade física. Você pode comer fruta até todo dia, se você quiser. Mas é claro que cada caso é um caso. Se for uma pessoa que tem diabetes ou problemas metabólicos relacionados à glicose no sangue, ou está querendo perder peso, emagrecer, não seria o ideal comer frutas todo dia, ou pelo menos qualquer tipo de fruta, porque algumas frutas podem atrapalhar o processo de emagrecimento e podem também aumentar bastante a glicose no nosso sangue. E se nós temos algum problema de controlar os níveis de glicose sanguíneo, uma pessoa que tem pré-diabetes ou diabetes, por exemplo, o ideal é que ela tenha mais cuidado e cautela ao utilizar as frutas. Mas como eu afirmei mais cedo, é extremamente difícil que você tenha qualquer problema metabólico, como obesidade, pressão alta ou diabetes, comendo alimentos naturais. Então, é difícil que você tenha qualquer desses problemas por comer frutas. Mas eu acredito fortemente que o nosso corpo consegue ficar melhor e mais saudável quando nós fazemos ele passar por algumas mudanças. Nós fazemos o corpo se adaptar a alguns estresses induzidos, como por exemplo, a mudança na dieta. Você passa épocas comendo mais carboidratos e épocas com menos carboidratos, e você vai alternando isso ao longo do seu ano. Então vai ter alguns momentos que você vai comer mais frutas livremente e outros momentos que você vai comer menos frutas durante um período específico de tempo. Essa adaptação faz bem para o nosso metabolismo. O nosso corpo é um sistema antifrágil que fica mais forte por causa das adversidades. E o nosso corpo veio adaptado dessa forma ao longo da evolução humana. Tinha períodos de escassez, onde não tinha muita comida, e períodos de abundância, onde tinha bastante comida e nós comíamos com fartura. Da mesma forma, as frutas vêm em estações, então tinha períodos que tinha muitas frutas e períodos que não tinha nenhuma fruta. Existem frutas também que dão apenas em regiões específicas, então dependendo da região onde você habitava, você tinha disponibilidade apenas a algumas frutas e não a outras. Então você consegue adaptar isso ao longo da sua vida, fazendo essas oscilações de épocas que você vai comer mais, épocas que você vai comer menos. E você pode até adaptar também tipos de frutas diferentes que você vai estar comendo nessas épocas. Mas esse já é um passo um pouco mais avançado. Para as pessoas que estão apenas querendo melhorar a sua alimentação, o que eu recomendaria é comer alimentos naturais à vontade. Tente evitar principalmente os industrializados. Então, carnes, frutas, legumes, vegetais, ovos, frutos do mar e qualquer alimento natural estaria liberado para você comer na quantidade que você quiser todo dia. E aí, depois, quando se alimentar bem já for a sua nova rotina, você não se esforça mais para ficar se alimentando bem, isso já é o que você come, quando isso já virou parte da sua vida,
aí você parte para estratégias um pouco mais avançadas de alimentação durante a sua vida para fazer o seu corpo ficar cada vez mais forte e mais saudável. Eu, por exemplo, não tenho a mesma alimentação durante o ano todo. Tem épocas que eu como mais carboidrato, épocas que eu como menos, épocas que eu como mais carne, épocas que eu viro vegano, mas você tem que saber adaptar essas estratégias na sua vida para que você extraia o melhor de todas elas. Eu até fiz um vídeo também recentemente onde eu falo sobre dieta vegana, dieta carnívora e jejum intermitente. Todas essas três estratégias podem ser muito boas ou muito ruins, dependendo da forma que você utiliza elas. Então perceba que não existe isso é bom, isso é ruim. Existe isso é bom dependendo de como você está usando na sua vida e isso é ruim dependendo da forma que você também está utilizando na sua vida. Não existe um bom absoluto ou um ruim absoluto. Tudo é relativo. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus seguidores, o Maurício Simpson. Ele fala que seguindo as minhas dicas nas redes sociais, já perdeu quase 8 quilos. Passou dos 92 para os 84 quilos em apenas um mês. E ele diz que o melhor de tudo foi que ele não perdeu massa muscular e ele pratica musculação. E a maior perda de gordura dele foi na região abdominal. E ele me agradece aqui. Muito obrigado, Bruno. De nada, Maurício. E é isso que acontece quando você utiliza o melhor que a ciência nutricional atualizada tem a te oferecer para os seus resultados de saúde, emagrecimento e boa forma. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha tirado também algumas das suas dúvidas. E caso você queira a sua dúvida respondida por mim aqui também, deixa ela nos comentários que eu vou responder em texto, mas quem sabe também eu possa trazer ela depois aqui para responder nesse formato de vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo, um abraço e tchau! Ah, e só lembrando, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque me motiva bastante a trazer ainda mais conteúdos aqui para o canal. E para você que ficou até esse finalzinho do vídeo, eu vou te pedir uma coisa a mais, para deixar o seu comentário aqui. Comenta, Uchoa, estou aqui, para eu saber que você assistiu até essa parte. Valeu!